Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Teia da Preta Podcast. Eu me chamo Aline Nilama e é um imenso prazer te receber aqui nessa nova plataforma. A ideia desse podcast é compartilhar histórias, vivências que se entrelaçam na minha vida e na sua também, trazendo arte, cultura, educação e bem-estar de um jeito descontraído e gostoso de ouvir. Aqui você vai encontrar pessoas do Brasil e do mundo completamente emaranhadas nessa teia. Está no ar o Teia da Preta Podcast. Vamos juntos? Está no ar o Teia da Preta Podcast. Eu me chamo Aline Nilama e é um prazer imenso receber você aqui. Esse é um encontro muito especial, repleto sempre de boas histórias e gente do bem. Venha se emaranhar nessa teia você também. Sabe aquela mulher que ela é inspiradora? Pois então, a nossa convidada de hoje, ela é assim. Ela transformou cada pequeno resíduo recolhido por ela em sonhos possíveis. Acredita que cada pequena ação do indivíduo pode impactar o todo e segue sendo semente, fazendo outras pessoas acreditarem também. É mulher preta, periférica, ela diz que não existe ex-catadora de resíduos, então eu digo com a boca cheia. Ela é catadora de resíduos, educadora física, ativista ambiental, empreendedora social e foi a primeira mulher negra latino-americana da história a chegar no lugar mais alto do mundo, o topo do Everest. Vou até repetir. Ela foi a primeira mulher negra latino-americana da história a chegar no ponto mais alto do mundo, o Everest. Seja muito bem-vinda ao Teia da Preta Podcast, Areta Duarte. Aline, que introdução linda, maravilhosa, e assim, eu me sinto honrada por poder dividir essa história e de algum modo poder inspirar a todo mundo a buscar o seu próprio Everest. É isso, essa é a ideia. Obrigada. É isso, minha amada, porque o topo das montanhas, né, que a gente for, sempre tem que ser aonde estão os nossos pés, né? Onde a gente estiver ali, se estiver de acordo com o nosso propósito, com a história que vem do nosso coração, ali será o topo da montanha, né? Verdadeiramente é isso, perfeito. Ai, Areta, diz pra gente aqui do Teia da Preta Podcast, desde que idade você lembra de si mesma catando resíduos? Eu me lembro exatamente quando eu comecei a trabalhar com isso, exatamente no primeiro ensino aí, na educação fundamental, quando eu comecei a aprender sobre matemática, cálculos, entendi que eu poderia garantir autonomia, independência financeira, eu acreditava piamente nisso, e aí, ao querer comprar brinquedos que os meus pais não poderiam comprar, eu acabei juntando recicláveis, principalmente latinhas, para ter o dinheiro necessário para essa empreitada. Eu aprendi com a minha família que tudo é possível de ser realizado, desde que não gere consequência negativa a ninguém. E entendo que o trabalho é essa possibilidade. Então, foi durante o ensino fundamental, aproximadamente na 4ª série, 10 anos de idade aproximadamente, que eu juntava latinhas para comprar brinquedo. E na ocasião, inclusive, o brinquedo mais marcante para mim, que eu quis muito, foi o brinquedo de lançamento na época, que foi patins, um par de patins inline, que custou aproximadamente R$109. Foi muito legal, trabalhei alguns meses com reciclagem de materiais e consegui essa aquisição. E quando você diz aí na introdução, ex-catadora, eu não sou o ex, né? Eu estou o tempo todo pegando latinhas, toda vez que eu busco algum objetivo e entendo que é possível complementar minha renda através da reciclagem, eu o faço. E quando não é para conseguir remuneração, eu pelo menos faço esse trabalho para garantir aí a ativação da minha responsabilidade do ponto de vista de preservação ambiental. Eu acho que todos nós temos responsabilidade na produção e no consumo dos resíduos, e destinação com certeza. Então, mesmo quando eu não penso em dinheiro, eu entendo que ainda assim eu sou catadora de resíduos para garantir essa destinação adequada. Que delícia te ouvir, gente. Se todas as crianças tivessem tido a educação financeira que você tinha já dentro de si, naturalmente, né? Acho que a nossa história, principalmente da mulher preta da periferia, seria completamente diferente se todo mundo tivesse esse tipo de consciência desde muito novo, né? A gente já teria alterado a vida, né, de muitas mulheres que hoje em dia são codependentes, né, de seus parceiros
e que vivem situações hiper desagradáveis porque simplesmente também não confiam, né, na força que tem dentro de si para poder conquistar os seus objetivos. Se a gente tivesse tido essa consciência desde novinhas, né, como foi com você, que você já tinha isso com você, o mundo seria bem diferente. Pelo menos a história da periferia seria bem diferente, porque a parte feminina na periferia é muito forte, é muito guerreira, é muito potente. As mulheres da periferia dão nó em pingo d'água, não é verdade? Não tenha dúvidas, Aline, eu acredito muito nisso, e a gente fala isso com muita clareza, com poder de voz, porque a gente vive nesse ambiente, a gente nasceu nesse lugar, a gente sabe muito bem quanto na periferia a gente tem que desenvolver de autonomia, de independência, de conexão também, porque as pessoas na periferia não vivem sozinhas, elas se ajudam, formam pontes, de empreendedorismo, de criatividade, e de entender que nós somos aí unidade. Então, quando a gente entende que a educação financeira faz parte da sustentabilidade também, e sustentabilidade para mim, Aline, só um parênteses aqui, tem a ver com conexão de passado, presente e futuro. Sustentabilidade tem a ver com que tipo de ação que a gente executa, que a gente ativa para garantir aí sustentação da nossa vida, provisão à nossa vida e também qualidade. Então, eu penso que a educação financeira realmente é empoderador, é fundamental. Desde crianças nós temos condição de aprender sobre isso, desde que haja oportunidades e incentivo. Então, muito legal esse seu olhar, muito interessante. Com certeza, e você falando isso a respeito desse empreender, das histórias, né, da periferia, a gente traz para o nosso dia a dia, né? Quantas mulheres desacreditaram que poderiam fazer algo ainda maior, porque, na verdade, assim, as histórias da periferia, eu também como mulher periférica percebo que quando a gente tem uma pessoa perto da gente que sonha muito, sonha grande, nesse ambiente tem muita gente que vem para minar, né, para jogar areia nesses sonhos, mesmo que eles estejam perto de alavancar, fazendo a gente dar passos para trás, desistir, desmerecer o nosso trabalho, né, e desistir. A questão dessa sustentabilidade que você falou, né, a preocupação dos resíduos, não só de catar, separar, mas nessa transformação em outras coisas, né, entender que não existe fora, eu vou jogar o lixo fora, né? Fora onde, se você está no planeta, né? Se a gente não tiver essa preocupação desse descarte consciente, né? E esse impacto, você falou dessa ligação do passado, presente e futuro, que está tudo interligado, entendendo que não existe fora, o que a gente pode fazer para impactar pelo menos, né, um pouco menos para essa geração que está vindo? Porque nós somos os ancestrais dessa geração que está vindo. Então, se a gente não tiver essa consciência agora de fazer, de mudar, né, fazer algo melhor, impactar menos, poluir menos, descartar menos, né, ou entender que esse descarte pode ser transformado em coisas positivas, melhor para nós, melhor para o planeta, né? Sim. Aline, é muito interessante observar que essa coisa do sonhar e que muita gente deixa de incentivar é muito difícil no ambiente em que a gente vive, periferia, porque, de modo geral, há toda uma estrutura social que dificulta essa crença positiva de que é possível realizar. Então, as pessoas, de modo geral, não incentivam, não acreditam em nós, porque elas também não realizaram, porque elas sofrem toda uma estrutura que fazem com que elas não acreditem que elas possam. Então, é muito importante a gente, quando a gente enxergar uma luzinha no fim do túnel, não somente a gente corra atrás e faça aquela realização acontecer, porque aquela realização não servirá somente para a gente, servirá, inclusive, para exemplificar as pessoas ao nosso redor, do nosso lado, acreditarem que elas podem também. Então, é difícil demais, né? Existe todo um desafio emocional por trás disso, existe toda uma estrutura que a gente precisa romper, a gente precisa ter provocações muito intensas para que a gente acredite que a gente possa, sim, independente do contexto que a gente está vivendo, independente de ter sido periferia, assim. Então, eu descobri, Aline, percebo que você também descobriu um poder que eu tenho chamado de poder interno bruto, um PIB, que não é exclusividade nossa, minha e sua. Está presente em todo mundo, independente do contexto que elas vivem. Elas precisam acreditar nesse PIB, nesse potencial de sonhar, nesse potencial de realizar. Eu tenho ficado muito feliz, que a minha jornada tem sido dura, sim, cheia de adversidade, sim,
mas de algum modo eu tenho alcançado alguns resultados e de algum modo esses resultados têm reverberado em mais vidas, têm impactado positivamente mais vidas. Isso é muito bom, né? Quando a gente se coloca na posição de semente no mundo, né? A gente vai passando, às vezes através da palavra você consegue tocar a vida das pessoas, às vezes sua própria vida toca a vida das pessoas, né? Às vezes a sua ação, a sua força de movimentação nessa vida, nessa jornada, acaba arrastando outras pessoas, né, junto com você, fazendo com que elas acreditem junto com você de que os sonhos delas também são possíveis de serem alcançados. Então, que cada vez mais pessoas como você, como eu, que também faço questão de que outras pessoas continuem acreditando no trabalho delas e nos sonhos delas. Eu também falo muito assim a respeito dessa positividade. Eu desenvolvi um trabalho na pandemia de meditação, ensinando a pessoas que nunca tinham meditado na vida, todos os dias, durante 1 ano e meio, e, assim, muitas dessas pessoas tiveram suas vidas transformadas a partir do momento que entraram em contato comigo, do nada, através das redes sociais. E assim, foi uma transformação através da consciência de si, da própria respiração, dos processos que estavam passando, e o quanto isso foi libertador para essas pessoas. Agora, você traz uma outra conexão, uma conexão de movimento, né? Uma conexão é de, se você não acreditar que você pode alcançar aquilo que você jogou lá na frente como sendo o seu propósito, se você não iniciar esse caminhar, ninguém vai fazer por você. Se você quisesse só deixar no nível dos sonhos ali, né, nos seus projetos, o papel guardado na gaveta, você jamais teria chegado no topo da montanha mais alta do mundo, né? Isso foi porque você acreditou nesse movimento, né? E ele não veio só de você, veio de pessoas que vieram antes de você, certamente. Você já tinha tudo inserido em você, mas agora você continua se movimentando e arrastando mais pessoas com você. Isso é muito lindo de ver. Eu acredito muito nessa ideia de a sociedade é, para mim, um quebra-cabeça, Aline, e a gente, enquanto pessoas, temos um espaço único e exclusivo nosso para ser preenchido. Se a gente não preencher, se a gente não ativar e executar o nosso propósito de vida, de algum modo essa sociedade vai ficar falha, vai faltar alguma peça ali, porque ninguém pode fazer por nós. Então, por mais que o mundo... Desconexão, né? Dessa desconexão que a gente estava falando há pouco, de que se a gente faz parte dessa unidade, a gente tem que acreditar realmente que nós somos um, que a gente pode apoiar, que a gente pode servir, por que não, uns aos outros. Exato, né? É muito bom isso, é muito bom, é muito generoso. Como você entendeu que o resíduo fosse te levar para outros caminhos, ainda mais distantes, não só em busca daquele patins que você tanto queria? É interessante que eu me tornei guia de montanha em 2011, quando eu ingressei em uma operadora de montanhismo aqui da cidade. Eu só conhecia a escalada na vida adulta, foi por volta dos 23 anos, quando eu estava cursando educação física. Inclusive, fui a primeira pessoa da família a ingressar ao ensino superior. E ali, quando eu ingressei, eu desejava muito atuar em escolas. Eu acreditava que a educação física, os esportes seriam aí instrumentos para falar com crianças, adolescentes, com jovens. Eu queria muito gerar transformação social e entendi que as atividades lúdicas seriam esse meio para fazer para gerar esse impacto positivo. No entanto, no segundo ano de educação física, eu assisti a uma palestra sobre escalada, trekking, expedições. Fiquei apaixonada pelos esportes no meio da natureza, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, e fui realizando cursos, treinamentos para poder atuar nesse meio, nesse mercado. Então, deixei de pensar nas escolas, comecei a pensar em montanhas. Eu passei a trabalhar com isso em 2011 e já tinha 9 anos de experiência em alta montanha, me tornei guia de altitude, guias de montanhas acima de 3.000 metros, e em 2019, dezembro de 2019, eu finalmente tive vontade de escalar o Everest, porque eu vi uma foto do Vale do Silêncio, a foto de uma parte dessa montanha. Quando eu vi essa foto, que era do meu colega de trabalho, o Carlos Santalena, eu falei, uau, um dia quero estar aí. O problema, Aline, é que isso dependia de um recurso financeiro muito alto, um investimento alto, distante da minha realidade. Então, aquilo ficou apenas no meu imaginário, ficou apenas assim, no meu coração. Em março de
2020, eu comecei a pensar um pouco mais nessa possibilidade, porque eu tinha que estar no Nepal guiando um grupo de 4 pessoas até o campo base do Everest. A viagem foi cancelada por conta da pandemia, as fronteiras fechadas, eu não fui para lá. No mesmo dia, 15 de maio de 2020, eu decidi, a minha próxima ida ao Nepal, eu vou mais alto que o campo base. Eu quero conhecer o Vale do Silêncio e vou tentar chegar no topo dessa montanha. O problema é que, apesar de eu ter a experiência física, técnica, emocional para essa empreitada, eu não tinha o recurso financeiro. O investimento era de aproximadamente $67 mil. Hoje, significa aproximadamente R$400 mil. Então, naquele momento, eu decidi o que eu posso fazer, qual é o planejamento, o plano que eu vou estabelecer para alcançar esse recurso financeiro. Eu entendia que o meu salário enquanto guia, a minha remuneração era insuficiente para isso. Então, voltei a fazer algo que eu já tinha feito na infância e na adolescência, que foi reciclagem de materiais. Era período de pandemia, todo mundo meio que isolado, meio que em distanciamento, mas toda vez que eu saía de casa e via, eu leva para casas, empresas, condomínios, eu via resíduos em todos os cantos, então eu enxergava dinheiro em todos os lugares. Foi por isso que eu decidi retornar a essa prática. Eu precisava juntar muito mais recicláveis do que antes. Para alcançar esse recurso financeiro, eu precisava juntar um volume gigante, assim, aproximadamente 0,5 tonelada por dia, porque foram centenas de pessoas que contribuíram para isso. Empresas, condomínios, pessoas fora de condomínios, pessoas físicas me ajudando muito nisso, e ao final de 12 meses e 15 dias, eu realmente consegui 130 toneladas. Entendi que esse trabalho com reciclagem de resíduos não estava gerando somente um impacto, um resultado de garantir que eu estivesse lá no Everest. Com certeza, isso estava gerando preservação ambiental. Com certeza, isso estava difundindo, desenvolvendo cada vez mais a cultura da reciclagem, a cultura da sustentabilidade. Pessoas faziam questão de separar esse material para dar um destino mais adequado para esses resíduos que eram produzidos lá na tua casa. E não é todo mundo que tem essa consciência, né? As pessoas acham que é muito trabalhoso separar os resíduos dentro de casa, né? Aqui eu tenho essa cultura, eu ensino os meus filhos a separarem os recicláveis dos orgânicos. Às vezes a pessoa arranja desculpas, né, para não separar o próprio lixo, fala que não tem um caminhão de coleta adequado para isso, mas existem tantas possibilidades da gente mesmo levar, né, o nosso resíduo para lugares próprios de descarte, não é verdade? Trazendo, e se você faz isso em casa, tem a composteira em casa, o seu impacto é praticamente nulo, você não tem absolutamente nada para descartar na lixeira, né? Perfeito, é isso mesmo. E, de fato, isso é importante porque, como todo mundo sabe, não existe jogar fora. Nós precisamos dar um destino adequado para tudo isso que a gente produz, consome, para justamente garantir o amanhã, para garantir a sustentabilidade, que para mim nada mais é que o equilíbrio entre passado, presente e futuro. Se a gente quer que as próximas gerações tenham um lugar para viver, nós precisamos, desde já ter essa consciência de que a gente é responsável por essa preservação. A gente está tão atrasado, né, como seres humanos nesse planeta, né, há tanto tempo aqui. Eu acho interessante, as pessoas estão querendo explorar outros planetas, né, saírem gastando fortunas para irem, né, para fora da Terra, sendo que seria muito mais interessante elas utilizarem esses recursos para salvar o que a gente já foi capaz de destruir, né? Então, todas as queimadas, tudo isso é uma responsabilidade nossa, né? Os pastos, né, tudo sendo destruído, né, os rios sendo dizimados em virtude da pastagem, tudo que vem em decorrência disso, isso tudo é o que a gente precisa resolver no planeta, né, para a gente ter para as próximas gerações pelo menos uma terra adequada, que se tenha o oxigênio. A gente que está passando por um momento pandêmico, onde a gente está tendo que aprender com uma doença que é viral e que já matou milhares e milhares de pessoas, se até com essa quantidade de pessoas mortas ainda tem muita gente que não tem consciência do que precisa ser feito, de que a gente precisa ouvir a ciência, de que a gente precisa continuar usando máscara, a gente precisa continuar fazendo, utilizando o álcool em gel, fazendo as coisas necessárias, se vacinando, né? Tem muita gente contra isso, mesmo tendo todos esses números exorbitantes, né?
Então, se a gente não aprende com uma pandemia, se a gente não aprende com a quantidade de coisas que a gente já destruiu no planeta, quando é que a gente vai aprender a lição, né? Não é saindo do planeta Terra que a gente vai conseguir resolver a questão. Na verdade, a ideia é o quê? É ir para outro planeta para poder destruir também? Qual é a intenção, né? De sair daqui, ao invés de preservar o que nós temos aqui. Então, essa mudança de consciência, ela precisa realmente ser coletiva. E como eu estava falando, a gente está bem atrasado com relação a isso tudo. Sim, sim. É o estabelecimento de prioridades, né? Enquanto a gente não entender que a gente está aqui no coletivo, a gente está aqui enquanto unidade para garantir mínima qualidade, mínimo sustento, enfim, todos os recursos necessários para que toda a sociedade esteja saudável, digamos assim, saudável do ponto de vista jurídico, financeiro, sanitário, alimentar, que a gente tenha todas as necessidades básicas garantidas com qualidade. Água, ar, comida, alimento, educação, filosofia, tecnologia, robótica, por que não? Então, para que a gente tenha acesso às diversas experiências maravilhosas que tem aí pelo mundo, que a gente não destrua, que a gente realmente construa. Com certeza, com certeza. Vamos acrescentar a cultura no meio disso tudo, né? Não querendo com certeza. Mas a gente está aqui batendo o pé e mostrando o quanto é importante a gente estar aqui, porque o Teia da Preta Podcast é um movimento cultural, é um podcast direcionado para arte, vida e entretenimento, e que nunca vai acabar. Perfeito. Né? Não podem destruir o restante. A cultura é essencial, na verdade. Quando a gente fala de momento pandêmico, a gente precisa lembrar da cultura, porque nunca foi tão consumida em momentos de isolamento, nunca se assistiu tantos filmes, tantas séries, nunca se consumiu tanta tecnologia como se consumiu, né, durante esse momento de isolamento social que a gente passou ao longo da pandemia. E a gente não pode esquecer que a gente precisa estar a favor da cultura que nos salvou durante esse momento. Você estava falando da sua relação com o montanismo, né, com o alpinismo, antes o montanismo. Eu sempre tive um carinho muito especial também por esses esportes que se praticam na natureza. E principalmente esses esportes relacionados à altura, né? Já saltei de bungee jump, de asa delta, de parapente, ainda tenho o sonho do paraquedas, que ainda não chegou o momento. E eu sempre busquei muitos assuntos na internet relacionados a montanhismo e a alpinismo, você acredita? Eu percebi nessas buscas, na verdade, como sendo esportes muito elitistas, esportes do povo branco, né, vamos dizer assim. Eu não me via representada ali. Quando eu clicava em imagens nas minhas buscas, eu não via pessoas pretas, eu não me sentia representada e por sentir essa sensação de serem esportes elitistas, pensar assim, gente, eu não tenho dinheiro para comprar o gancho, eu não tenho dinheiro para comprar essa blusa de frio aqui, no terceiro passo que eu der no caminho do Everest, eu já morri congelada. Então, todas as vezes que eu via e lia a respeito dos esportes, era um pensamento de dar um passo adiante e 3 para trás, porque eu não me via inserida num lugar tão caro, né? Então, eu te pergunto, você como sendo a primeira mulher preta a alcançar o topo do Everest, como foi para você adentrar esses espaços com toda a sua história, né, com a potência da história que você chegou trazendo, e sim, como uma mulher preta chegando num esporte de maioria branca. Você acha que você foi respeitada porque você alcançou o lugar mais alto? Ou você acha que você já era respeitada antes? Ou você acha que as pessoas só te engolem? Vamos falar a verdade. Excelente pergunta, excelente pergunta. Sabe que é muito difícil a gente entender o que é que as pessoas pensam da gente, de modo geral, e eu, de modo geral, também nem procuro saber muito no detalhe o que elas acham, deixa de pensar, porque acaba se gastando um tempo com isso, algo que, de repente, não vai gerar nenhum tipo de resultado para mim. Então, eu gosto muito de focar a minha atenção,
o meu tempo a coisas que sejam realmente de investimento, que vai gerar algum tipo de resultado positivo para mim, para minha família, para minha comunidade, para a sociedade de modo geral. Eu acredito, eu nunca senti, sabe, Aline, uma espécie de racismo individual, algum tipo de preconceito, algum tipo de atitude preconceituosa sobre mim, sendo mulher ou sendo pessoa negra. Realmente nunca percebi essa coisa individualizada, direcionada e clara, objetiva. De modo geral, o que eu entendo é que eu sempre passei por esse racismo estrutural, que é pessoas negras que vivem numa condição social que tem menos acesso a algumas oportunidades. Por exemplo, o montanhismo, por exemplo, é a escalada. Então, existe uma estrutura social às pessoas negras, que, de modo geral, estão nas periferias, em que a oportunidade de alguns esportes não chegam. Eu conheci a escalada aos 23 anos. Sim. Tanto que hoje, tendo voltado do Everest, eu tenho um projeto de fazer com que paredes escaladas estejam presentes em todas as periferias do Brasil. Porque é um esporte que a gente precisa desenvolver desde a infância. Não preciso ser adulto para desenvolver. Na vida adulta, eu tenho até mais dificuldade de desenvolver. Então, eu dar a oportunidade à criança, ao adolescente, de ter acesso a esse esporte, ele pode ter mais uma oportunidade, mais um potencial para ele escolher o que ele vai seguir em frente, como é que ele vai determinar a vida dele. Então, eu acredito que muita gente pode ter engolido, muita gente pode ter incentivado e muita gente pode ter respeitado. De modo geral, no mundo do montanhismo, por conta de eu ter ingressado no mundo do montanhismo pela oportunidade profissional, os colegas de trabalho, que já estavam há algum tempo nesse meio, me incentivavam, e todo lugar que eu ia visitar, eles preparavam um terreno. Eles diziam, está indo aí a areta, que é boa, que é determinada, que é forte, que é condicionada, e eles preparavam um terreno, o que eu não acho adequado. Ninguém precisa preparar terreno para onde eu vou. Eu preciso chegar e as pessoas precisam acreditar em mim. Assim como na infância, quando na infância eu queria jogar futebol, os meus irmãos preparavam um terreno para que eu jogasse sem problemas com ninguém. Mas não deveria ser assim. A sociedade, de modo geral, deveria aceitar que uma mulher pode jogar futebol. E ponto. Mas ainda assim, eu gosto de dar atenção ao que há de positivo na história toda. O que há de positivo é que, de algum modo, eu consegui acessar esse meio do montanhismo, de algum modo eu consegui estar no Everest, que, de modo geral, as pessoas que escalam essa montanha são milionárias, que não é o meu caso. Sim. Posso dizer para você que quando eu comecei a participar de entrevistas por conta da minha jornada pré-Everest, lá em 2020, começaram a me chamar Areta quer ser a primeira negra latino-americana. Eu não queria nada disso, eu não queria ser a primeira de nada, eu nunca busquei status de nada. O que eu queria era estar na Everest, eu queria escalar essa montanha. Mas o lado positivo da história toda é que isso seria fato, isso seria uma realidade. E, de algum modo, essa realidade abriria portas para que eu não fosse a primeira e única, para que eu fosse a primeira de muitas. Se for necessário eu ser chamada de primeira, mas que isso se estenda a mais pessoas. Hoje em dia, por exemplo, eu faço parte de um coletivo de pessoas que amam atividades de natureza, que se chama Negritude Outdoor. Esse coletivo são de pessoas negras que praticam atividades outdoor. Raríssimo eu encontrar pessoas negras na montanha, raríssimo. E por conta desse coletivo, desse movimento, eu tenho encontrado cada vez mais. E é essa a ideia, que a gente, enquanto país, cuja maioria é declarada pessoas negras, também estejam presentes e ocupando esse espaço da montanha. Esse é o meu desejo, isso sim é o que me fez sentido e é o que me motivou a buscar essa realização, sim. É saber que você chegou, entrou e deixou a porta aberta. Perfeitamente. Deixou a porta aberta para que outras pessoas também conseguissem sonhar o seu sonho, né? Perfeitamente. O seu sonho não era para ser o destaque, não era para ter o título. O seu sonho era o seu sonho de chegar e estar lá. É isso, que mais pessoas negras se inspirem a buscar o seu Everest. Pode ser o literal, como pode ser um outro Everest, um sonho que todos podem ter, enfim. Areta, o quanto, não sei se você é uma pessoa que sempre meditou, mas sei da história de muitas pessoas que passam pela subida, né, não só do Everest, mas de outras montanhas, de outros picos, e que fazem uso da meditação nesse caminhar. Eu, como sendo professora de yoga e meditação, queria te perguntar quantas vezes você teve a oportunidade de ouvir esse sininho e quantas vezes ele te trouxe para o centro, quantas vezes ele te ajudou a impulsionar, só por você focar um pouco mais na sua respiração. Eu confesso para você que comecei a praticar yoga muito recentemente, foi há um mês aproximadamente,
muito depois do Everest. O yoga, propriamente dito, eu acho encantador, porque gera um conhecimento de quem nós somos, para onde vamos, porque podemos, enfim, empodera a gente. Mas, de modo geral, a meditação, mesmo eu conhecendo o yoga, eu praticava de algum modo, associando sempre essa tomada de consciência, de olhar para dentro de mim, e também usar a técnica da respiração, a respiração, a oxigenação, como sendo um grande instrumento aí de empoderamento, de tranquilidade, de, poxa, tomada de consciência de que eu posso realizar e viver as coisas de maneira muito especial e tranquila, de modo geral, sabe? Gerar uma segurança. Eu, por exemplo, eu meditava orando, eu meditava me concentrando em mim mesmo, eu meditava sentando e simplesmente faço algumas respirações assim, longas, às vezes curtas, mas enfim, concentre somente em você naquele instante. E a conexão de você naquele instante com o lugar que você está pisando, com o lugar que você está percorrendo, com o lugar que você está parado, com o seu entorno. Então, meditação é muito empoderador, porque a gente nos faz despertar o melhor que tem dentro da gente. Então, super incentivo e recomendo todo mundo praticar, que é fundamental para a gente... E agora, para o que é realmente importante, porque eu sei o quanto deve ser difícil a questão da respiração e tudo que você enfrentou para chegar até o topo, e são momentos que, se você não tiver essa consciência, essa calma e essa tranquilidade, o desespero te faz desistir, te faz caminhar para trás, te faz não querer continuar, né? Então, o meditar não é necessariamente nem associar ao yoga e tudo, né? É a forma como você exercita a sua presença, seja caminhando, seja pedalando, seja nadando, seja cozinhando, né? Trazendo coisas que você gosta e sente prazer em fazer, mas respirando e se sentindo consciente ali, no aqui e agora. Isso já é meditar, né? Sem precisar dar nomes, né? Quando você se concentra em oração, você está em meditação. Você está conectado com algo maior, né? E você está presente. Nesse momento não existe problemas, não existem dores, você só está você e essa conversa interna. Isso já é meditar, né? Isso já é meditar. Eu acredito que isso seja realmente ativar o que é real, né? O agora é real. O real é agora. Eu paro de pensar, eu paro de desenvolver a ansiedade, eu paro de pensar em algo que, por exemplo, não foi realizado ainda, que não está palpável ainda. Esse se concentrar no agora é fundamental, é essencial. E volto a dizer, é empoderador. Né? Eu me sinto assim, com total independência, autonomia e capacitada para viver o melhor da vida. É isso aí. Conta um pouco pra gente como foi que a sua vida se transformou depois que você desceu do monte. Olha, eu transbordei de alegria nessa realização, eu transbordava desde o momento que eu embarquei de Guarulhos para o Nepal, onde está o Everest, né, ali na divisa com a China. Eu transbordei e aproveitei muito todos os meus dias durante toda a viagem que durou 64 dias, na montanha eu fiquei 54 dias entre ciclos de aclimatação, ciclos de cume, foi muito tempo na montanha, mas eu voltei assim, empoderada, me sentindo em condição de realizar qualquer coisa, e muito comprometida, Aline, muito comprometida com o meu sonho grande. Meu sonho grande nunca foi escalar mais alta montanha do planeta. Meu sonho grande é aquele que eu mencionei quando eu decidi ingressar à educação física. Meu sonho grande é gerar transformação social, ambiental, é fazer com que as pessoas reconheçam o seu PIB, o seu poder interno bruto, o seu potencial de sonhar, o seu poder de ter grandes conquistas, de viver bem, de ter qualidade. Eu voltei assumindo o compromisso de fazer com que paredes escaladas estejam em todas as periferias do Brasil, de fazer com que todas as pessoas tenham acesso às diversas possibilidades, cultura, arte, filosofia, enfim, volto a dizer, a tudo que está disponível no mundo de maneira muito lícita, que elas possam acessar essas oportunidades e poder escolher qual o destino da vida delas, serem protagonistas das suas histórias a partir dessas oportunidades. Então, eu voltei tentando vivenciar o meu terceiro Everest. O meu primeiro foi com a reciclagem, para conseguir o recurso financeiro. O segundo foi o literal, a escalada dessa montanha. E o terceiro é a ativação de recursos, de ações que possam gerar o alcance desse sonho grande.
Ah, gente, você sabe que eu fui tiete sua, vou admitir. Tanto para o YouTube quanto para o Spotify, dizer que eu acompanhei tudo, toda a sua subida, o passo a passo, todos os seus stories, eu acompanhei tudo até você chegar no topo, eu estava junto. E eu sempre falo que eu também estava passando por momentos desafiadores e a cada caminhada sua para os lugares de aclimatação, para novas investidas, né, que você fazia, sobe, volta, e eu enfrentando desafios aqui, eu falei assim, não, vou ver o que a Areta, se a Areta caminhou hoje, ela caminhou, gente, então, isso aqui que eu estou passando não é nada, eu vou caminhar também, eu vou pular esse obstáculo, vou fazer dele um degrauzinho, e vou continuar subindo. Que linda, que linda, a gente não pode parar, então... quando eu vi que você chegou no topo, eu lembro que era bem de manhãzinha, era 10 e pouquinho da manhã, os últimos passos, assim, quando eu vi esse story que você apontou para o topo da montanha, me traz até uma emoção agora, nesse momento, porque estava todo mundo com você, né, Areta? Estava todo mundo com você. Todas as pessoas da periferia estavam juntas, todas as suas ancestrais estavam com você, toda a sua família, todos os seus amigos, todas as pessoas da faculdade, as pessoas que catavam resíduos com você, estava todo mundo junto ali, não era só você dentro daquela roupa, né? Exatamente. Um mundo com você quando você chegou lá. Então, assim, eu queria muito agradecer e dizer para você que a sua história é muito importante e ela vai continuar impactando a vida de muitas e muitas pessoas ainda. Eu estou aí grudadinha no seu projeto, que eu queria até que você falasse um pouquinho a respeito dele, como é que está a questão da sua rifa. Eu estou falando para todo mundo da sua rifa, mas aí eu já falo no final, assim, desculpa dizer, mas eu já estou participando da rifa da Areta. O carro dela, que na verdade não é dela, vai ser meu, mas eu te incentivo a comprar também. Boa. É uma forma de divulgar, então conta um pouquinho para quem está ouvindo agora e não sabe que você está rifando o seu carro, conta qual é o seu propósito maior ainda, que eu acho que essa é a 4ª subida ao Everest, hein? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E quando você fala, eu estava com você, Areta, e muito mais gente estava com você, se sentindo representado, definitivamente eu senti isso, Aline, na forma de energia, na forma de incentivo, eu senti muita força na escalada Everest, porque eu não estava sozinha, definitivamente. Muita gente meditando com um pensamento muito positivo diante da minha realização. Essa jornada foi feita no coletivo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu retornei querendo essa transformação social ambiental. De fato, também desejei muito que essa minha história pudesse cada vez mais ser dividida por muito, muito tempo. E eu entendi que poderia ser através de livro. Eu convidei 2 jornalistas, o Rodrigo Grilo e a Débora Rubim, para me ajudar a escrever esse livro, para me ajudar a contar essa história, não somente da escalada, dessa construção da minha história de vida que me gerou a chegada no Everest e que hoje tem me gerado esse pensamento muito positivo diante da vida. Mas para esse livro acontecer, a gente tem que ter investimento também, né? Livro nenhum vai ser escrito de graça, livro nenhum vai ser impresso de graça. Então, eu decidi ativar uma ação coletiva, essa que a gente chama de rifa, que vai sortear o carro que eu utilizei, a minha caminhonete, que eu utilizei durante a jornada pré-Everest, esse carro que foi muito... Vai ser minha, já vou deixar... que é da Aline. É uma L maravilhosa, vermelha, que é a cor do meu time, Flamengo, acho que tem tudo a ver. Fantástica. O sorteio desse carro vai acontecer em fevereiro, dia 19. Cada número dessa ação coletiva custa R$10. Pessoas que comprarem 10 ou mais números terão um exemplar desse livro recebido na sua casa. Mas, além do carro, estaremos sorteando também R$10 mil, né, Aline? Já que o carro é da Aline, R$10 mil pode ser para outro ganhador aí. E, de fato, é uma ação para fazer com que esse livro aconteça. Estou contando novamente com uma rede de apoio para que esse desejo de projeto seja realizado. Meu 4º Everest, com certeza. É isso aí. E quem quiser saber um pouco mais a respeito da rifa, do carro, ler mais informações,
entra nas redes sociais da Areta Duarte, no Instagram, o link está lá na bio dela, é super fácil de entrar, você escolhe os seus números, insere a quantidade de números que você quer ali, faz o pagamento, é super simples de fazer, e o sorteio vai ser pela loteria, né, Areta? Extração da Loteria Federal, isso mesmo. Ah, gente, é isso, só coisa linda. E quais os outros projetos, além dessas paredes de escalada pela periferia, que eu espero que você consiga espalhar mesmo, e que tenham muitos parceiros, né, nessa empreitada, nesse apoio, afinal de contas, o Brasil, ele não é só feito de futebol e carnaval, né? Não adianta só ficar espalhando pelas periferias as quadras de futebol. Os meninos e as meninas, eles podem sonhar com outras coisas sim, né? Outro esporte que era até pouco tempo tão marginalizado, que era o skate, hoje em dia é um esporte olímpico, né? E agora todo mundo está incentivando muito. Meninas e meninos, quantos, né, foram já marginalizados simplesmente porque estavam ali fazendo o seu esporte. E hoje em dia o skate tem tido um olhar diferente com relação a isso tudo, né? Então que esses parceiros cheguem, que tenhamos mais montanhistas, alpinistas, né, pretos e pretas e periféricos, podendo experimentar esse esporte desde muito cedo, não é verdade, Areta? Perfeito. Eu entendo que, à medida que a gente dá a oportunidade, a gente tem a possibilidade de experimentar, a gente tem melhores condições de escolher o que a gente quer para a gente. Então, nenhum esporte deve ser limitador, nenhum esporte deve ser bloqueado. Todos os esportes devem estar acessíveis a todos, e pode ser que alguém deteste, pode ser que outros amem, mas, de fato, essa escolha, cada um tem que ter a condição de fazer, diante das oportunidades. O meu sonho, o desejo enorme, no caso, vai permear a parede escalada sempre, a escalada sempre, mas, de fato, o desenvolvimento por conta dessas paredes escaladas será muito mais integral, muito mais global. Ao redor das paredes escaladas, Aline, o desejo é que aconteçam outros cursos, outros treinamentos, por exemplo, que as pessoas tenham acesso à cultura da sustentabilidade, à reciclagem, à compostagem, à educação alimentar, à nutrição mais sustentável, a educação financeira, a educação jurídica, a filosofia, as artes, a cultura, a tudo. De fato, o meu desejo é que a parede escalada seja apenas um pano de fundo, que as pessoas, através desses espaços que são criados em todas as periferias, possam desenvolver algo com filosofia, com cultura, com artes, robótica, tecnologia, educação alimentar, sustentabilidade, enfim, que ela tenham acesso a todas as experiências possíveis no mundo, e dali elas possam ter melhores decisões e escolhas às suas vidas, às suas famílias, à sua comunidade. E tem uma base realmente completa, né? A gente, só de pensar que não faltando o arroz e o feijão, né, no prato das pessoas, né, tendo saúde, tendo educação e tendo essa consciência, né, do coletivo, as coisas melhoram, né? Com certeza. E muitas vezes isso depende da ação de quem já está um pouco mais consciente a respeito disso tudo, né? De que pode apoiar, de que pode ser ponte, de que pode ser a conexão naquilo que falta para a pessoa que está perto, né? Você falou no início a respeito desses afetos, de viver em comunidade. Eu sempre acreditei que o que eu faço aqui afeta a você que está aí, né? Opa. Os afetos afetam, e os afetos afetam os afetos, né? A gente está tudo interligado, tudo que eu movimento aqui, eu movimento e te alcanço aí, eu alcanço as pessoas que estão ouvindo a gente agora, as pessoas que estão assistindo a gente agora, impulsionando elas no querer mais profundo, na história e no propósito verdadeiro que vem do coração, para fazer com que elas não desistam, continuem sonhando e queiram acreditar e alcançar o que precisam. E se elas não estiverem perto, que elas tenham alguém ao lado, né, e que possam iluminar essa luz e esses caminhos para que o caminho até onde ela precisa chegar seja estreitado, né, repleto de amor e menos dor. É isso que a gente espera. Definitivamente, estou total acordo. Que interessante essa fala sobre o afeto que afeta, o afeto do outro que nos afeta. Que lindo, faz sentido para mim. É isso, Areta. Olha, eu estou muito feliz com a possibilidade de ter você nesse episódio de hoje. Realmente uma honra. Valeu muito a pena ter tido essa troca e deixar essa troca registrada aqui através dessa plataforma também, né, que é o Teia da Preta Podcast.
que você possa voltar e contar a respeito de qualquer projeto que você tem em paralelo. Saiba que eu vou estar sempre nos bastidores, ajudando a divulgar, a difundir tudo que você for fazer ainda. Eu acredito e sonho ainda em poder estar numa caminhada, não vou dizer subir o topo de lugar nenhum, não, mas fazer uma caminhadinha no meio de uma montanha aí com você. Com o maior prazer. Dou um pulinho em Campinas aí, me junto no grupo para a gente poder caminhar junto. Uma imensa honra, né, poder te conhecer pessoalmente. Que a gente possa se manter conectado todo o tempo, Aline. Foi uma delícia essa nossa troca, foi uma delícia de bate-papo. Eu agradeço pela paciência, a gente teve dificuldade aí com a minha agenda, mas, de fato, finalmente conseguimos e foi maravilhoso. Que resultado positivo, que as pessoas que estejam nos escutando possam também sentir essa energia muito gostosa que eu estou sentindo daqui e, de fato, eu agradeço. Me senti honrada em poder compartilhar a minha história. Muito obrigada. Que delícia. Essa foi a Areta Duarte, na Teia da Preta Podcast, nos ajudando a relembrar da potência que nós somos. Gratidão imensa pela sua presença, minha amada. Obrigada, muito obrigada. Então, você gostou do que você acabou de ouvir no episódio de hoje? Então, ativa o seu sino e na próxima semana tem mais um outro episódio repleto de boas histórias e gente do bem. Esse foi o Teia da Preta Podcast. Muito obrigada e até lá.